TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Você vai acompanhar no programa de hoje que a inconsistência nos valores da Lei de Diretrizes Orçamentária foi um erro no sistema, afirmou a Prefeitura de Petrópolis em reunião na última terça-feira. O Parnaso abriu edital para agente temporário ambiental. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente, conforme os horários e datas estabelecidos para cada sede. Em Petrópolis, ela vai acontecer no próximo dia 29 e em Teresópolis nos dias 30 e 31 deste mês. O programa Farmácia Popular integra novos medicamentos na lista de gratuidade. Você vai acompanhar quais são eles. E a EcoRio Minas vai ativar radares na BR-116 a partir do próximo dia 22. A instalação está prevista no contrato de concessão, foi o que afirmou a concessionária. Em terceiro dia de ação estruturada a Ordo, policiais combatem o transporte clandestino e construções irregulares. O diálogo com o objetivo de levar a informação na hora do almoço. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e no nosso site tvc16.com. Você também pode acompanhar a nossa programação, as notícias da nossa região de cobertura, pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, que inclusive traz os destaques do que vão ser apresentados aí de notícia nos nossos telejornais. A gente vai começar a edição dessa quarta-feira, obviamente repercutindo a situação financeira de Petrópolis. Isso porque a votação do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2025 de Petrópolis, foi novamente adiada, essa é a terceira vez, viu, para essa quarta-feira. A Prefeitura de Petrópolis apresentou mais uma vez inconsistências nos valores do orçamento do município e da dívida total do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público, o INPAS. Também foi constatada incoerência no valor da receita corrente líquida e bruta da cidade. Depois de 2 adiamentos, a expectativa é que a redação final seja aprovada ainda nessa semana. O presidente da Câmara Municipal, Júnior Coruja, e o vereador Fred Procópio informaram que deve ser marcada uma sessão extraordinária nessa quinta-feira, dia 18, para a votação da redação final do documento, que ajuda a definir onde será investido o orçamento do município para o ano que vem. No primeiro documento apresentado em reunião na Câmara, no último dia 9 de julho, foi constatado um déficit de 270 milhões e 700 mil reais no INPAS e de 289 milhões e 20 mil reais no orçamento do município ao final de 2023. Agora, na nova documentação, há um superávit de 37 milhões e 800 mil reais, em relação ao INPAS e aos cofres do município e de 244 milhões e 800 mil referentes ao INPAS. Uma diferença, por exemplo, de mais de 251 milhões no patrimônio líquido da Prefeitura e de 25 milhões e 900 mil reais no patrimônio do INPAS. Mesmo com a correção no patrimônio líquido do município, ainda pode ser notada uma dívida quando comparado ao ano de 2021. O patrimônio estava em 97 milhões ao final de 2021 e foi reduzido para 37 milhões e 800 mil ao final de 2023. Ainda de acordo com os documentos apresentados pela gestão municipal na reunião da última terça-feira, em 2021 a cidade apresentava uma dívida de 8 milhões e 100 mil reais do INPAS. Ao final de 2023, veja só, essa dívida aumentou para 244 milhões e 800 mil reais. O secretário de governo afirmou que são dívidas de gestões passadas
e que não cumpriram com determinações do Tribunal de Contas do Estado e que agora a gestão cumpriu. Ao analisar os documentos, os vereadores encontram novas inconsistências nos valores. A receita bruta do município estava a pouco mais de 1 bilhão e 700 milhões, enquanto a receita líquida estava em 1 bilhão 888 milhões de reais, cerca de 137 milhões de reais a mais. Dado os fatos apresentados, foi remarcada a votação da LDO para essa quarta-feira, às 4 horas da tarde, e vai ser convocada uma sessão extraordinária também na próxima quinta-feira para então ser votada a redação final do documento. A nossa equipe, tanto a nossa repórter, a Ana Beatriz Tomás, e também o nosso repórter, o Gabriel Ratti, do Correio Petropolitano, conversaram e acompanharam parte dessa reunião. A gente vai acompanhar a fala agora tanto do vereador Fred Procópio quanto do Júnior Coruja, que é o presidente da casa, em relação a esse tema. Passada para a reunião de hoje. Primeiro, o governo reconheceu as inconsistências nos números, né? A gente tinha ali um balanço patrimonial negativo do INPAS de menos 289, da prefeitura de menos 289 milhões de reais, e eles corrigiram isso agora, é um balanço positivo. Então estava negativo em menos 289, na verdade era positivo, então um número muito discrepante. Do INPAS ainda é negativo, mas sai de menos 270 para menos 244. Patrimônio líquido, a gente entende que em algum momento é dívida, porque são as obrigações que você tem que cumprir frente os direitos que você tem a receber. Então tem aí um descasamento entre o que a prefeitura absorveu de obrigação e o que ela tem de direito a receber. Em especial no INPAS. Na prefeitura ele caiu de 120 para 50 e poucos. Então assim, a gente está vendo aí que reduziu o patrimônio líquido da prefeitura, embora continue positivo, reduziu em função de outras obrigações também assumidas. Acho que é um pouco isso. Qual é o impacto desses números para a população e para os servidores? Primeiro, agradecer que o presidente promoveu esse encontro. A gente tinha pedido formalmente por escrito os esclarecimentos. O presidente achou melhor que eles viessem até aqui para pudessem prestar os esclarecimentos. Quando a gente fala do patrimônio líquido do INPAS, a gente está falando de um nível de endividamento. Em algum momento isso vai virar uma dívida, pode virar uma dívida. Está negativo em menos 244 milhões, 2022 era menos 34, então cresceu menos 210 milhões, então é um número assustador. E antes disso, em 2021, era menos 8 milhões, então saiu de menos 8 para menos 244, um crescimento brutal. A preocupação é, de fato, a projeção disso para o futuro. A gente vai ver agora na lei orçamentária como é que isso vai se desenhar de forma mais esmiuçada, porque que cada rubrica orçamentária vai apontar ali para a gente mais aprofundadamente o que a prefeitura vai precisar fazer para contingenciar recursos para poder arcar com essas obrigações que ela criou. Então, o que foi decidido hoje? Vai ter a votação, não vai? Então, ficou decidido na planilha deles um erro do sistema, que vai estar amanhã a gente recebendo outra planilha. Então, a pauta hoje, novamente, vai ser travada, a pauta da LDO. Amanhã, às 16 horas, estaremos votando a LDO aí, após chegar o reconhecimento deles do erro do sistema, que é assim passar para a gente analisar e assim colocar para votar a LDO, que é tão importante para a nossa cidade. Hoje, ainda tem o seguinte, eu esqueci de um ponto. A gente tem ainda, para além disso que o presidente apontou, a gente está aguardando também uma emenda alterando a receita corrente líquida. A receita total do município está em 1 bilhão 751 milhões e a receita corrente líquida veio maior, veio 1 bilhão 888. Então seriam 130 e poucos milhões a mais, 137 milhões a mais. Para quem está em casa entender, seria uma diferença, aquilo que você ganha de salário líquido ser maior do que você ganha de salário bruto. Não faz o menor sentido. Então, eles reconheceram isso. A emenda vem amanhã com essas duas alterações. A receita corrente líquida, que para a gente é fundamental, para a gente saber se está dentro do percentual da lei de responsabilidade fiscal ou não, o nível de endividamento do município, tudo passa em torno da receita corrente líquida. Todos os cálculos são feitos em cima da receita líquida que o município tem para trabalhar. E essas inconsistências que o presidente apontou. Então, a gente não vota hoje, vota amanhã e convoca uma extraordinária para quinta-feira para votar a redação final. Quer complementar com mais alguma coisa? Eu quero complementar que a Câmara vem trabalhando com muita responsabilidade,
independente de oposição ou de base, a responsabilidade é pela população, que é um orçamento do próximo ano, então a gente tem que estar trabalhando com muita responsabilidade, estar fiscalizando e olhando da melhor forma para que seja votado e votado com coerência. É isso. Obrigado, Fred. A gente, inclusive, também conversou, só para você que está em casa entender, essa entrevista foi realizada ontem pela nossa equipe, logo após a reunião, por isso que, né, foi até citado ali, a gente vota amanhã, nesse caso eles vão votar então nessa quarta-feira, né, esse texto base, vão analisar, e nessa quinta-feira vai ter uma sessão extraordinária também para a redação final do texto. Quem também conversou com a nossa equipe foi a vereadora Júlia Casamasso, ela que inclusive fez a convocação e que foi aprovada por unanimidade na Câmara em relação a esses esclarecimentos da Prefeitura. Vamos acompanhar também essa entrevista. O que você achou da diferença do cenário que foi apresentado na última reunião para essa, levando em consideração o erro do sistema que o município alegou? Então, na verdade, o salto que deu da dívida do INPAS é muito grande. É um salto que de 2022 estava menos 34 milhões e agora a gente foi para menos 244. Então, é um aumento de 210 milhões na dívida. Mas eles alegaram que é porque anteriormente não estava sendo preenchido como deve ser preenchido. Então, por isso que fez esse salto gigante. Eles também se comprometeram a mandar as novas planilhas, que são os anexos da LDO, até hoje, o final do dia, para que a gente consiga votar amanhã ou na quinta-feira, no máximo, a LDO que precisa ser votada. E a previsão do pagamento da dívida, do ICMS, a previsão da receita corrente líquida, vai vir na LOA. Então, hoje ficou mais esclarecido para nós as respostas que foram dadas. Caso esse número do INPAS seja correto, seja a dívida de 240 milhões, qual que é o prejuízo para o município, para todo mundo, para a população? Então, isso, na verdade, é quase que uma coisa natural. Por quê? Porque a nossa população está envelhecendo, então são mais pessoas aposentadas do que pessoas na ativa. Então, o que a gente precisa fortalecer? A gente precisa fortalecer o funcionalismo público, parar de terceirizar cargos, fazer concurso público e garantir que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente tenha funcionários na ativa que consigam bancar a aposentadoria daqueles que vão se aposentar. Então, eu acho que a gente precisa de um estudo, de um planejamento a longo prazo da nossa cidade para garantir que essa dívida do INPAS não aumente, para garantir que a gente consiga ir diminuindo ela gradativamente, com isso que eu falei, com aporte no funcionalismo público, garantindo que tenha concurso, garantindo que os funcionários vão ser chamados, garantindo que não vai ter mais terceirização, como aconteceu no ano passado dos cargos da educação, e aí eu acho que a gente consegue avançar para diminuir essa dívida. Quanto a isso, foi aprovado ontem pela quarta vara para poder uma licitação para terceirizar 1.200 cargos da educação. Qual a sua opinião sobre isso? Então, nós lutamos muito no ano passado para que essa terceirização não acontecesse. Ela foi feita por meio de um decreto, no ano passado, o decreto 555, e nós fizemos história aqui na Câmara Municipal, porque nós fizemos pela primeira vez um projeto de decreto legislativo, porque a gente tem esse instrumento, né, aqui através da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno da Casa, mas infelizmente a gente não conseguiu barrar, porque o nosso decreto ele visava justamente impedir a terceirização desses 1.200 cargos, que são cargos de merendeira, inspetor, cuidador. Então, assim, o argumento para a terceirização desses cargos é que não são cargos fins da educação, mas muitos deles são cargos fim, sim. Por exemplo, cuidador. Cuidador é um cargo fim. E mesmo não sendo cargo fim, se você terceiriza, você está fazendo uma crise no INPAS. Você está muito provavelmente, num planejamento futuro, os aposentados não vão ter como receber. Por quê? Porque eu estou terceirizando os cargos do funcionalismo público hoje. Então, daqui a 20 anos, quando vai ter mais aposentado do que funcionário público, a gente vai ter uma crise no INPAS. Então, por isso que a gente luta para que esses cargos não sejam terceirizados. A nossa equipe também conversou com o secretário de governo. E a gente vai acompanhar também os esclarecimentos que foram dados, obviamente, pela secretaria. Vamos acompanhar.
Boa tarde, Marcos Santiago. Vocês tinham apresentado da última vez, na semana passada, o relatório da LDO 2025 para ser votado. No entanto, foi apresentado algumas inconsistências de valores. Foi decidido, foi resolvido? O que aconteceu? Na realidade, primeiro, boa tarde a todas e todos. Na realidade, foram constatados erros materiais produzidos pelo sistema na hora de gerar os relatórios. E através de esclarecimentos que prestamos aos vereadores no dia de hoje, ficou bem caracterizado que há necessidade da gente retificar, mas o mais importante é que todos compreenderam que os dados estão agora absolutamente certos, consistentes e coerentes com a LDO apresentada. Então, a presidente da Câmara resolveu marcar uma nova sessão amanhã e nós vamos apresentar uma retificação através de uma emenda nesses dados que por um acaso tiveram erros materiais, para que amanhã os vereadores possam votar a LDO e aprová-la. Os números que foram mostrados lá no documento assustaram um pouco a gente. Constava acho que 460 milhões de dívidas do município, contando o IMPAS e o orçamento do município. Agora os números novos mostram um positivo ou continua com a dívida? Na realidade, o que ficou caracterizado com a explanação do presidente do IMPAS é que muitas determinações do TCE não foram cumpridas ao longo de vários anos. Então ele resolveu atender essas determinações, como uma gestão responsável deve atender. Ele comprovou isso, que essas determinações eram requeridas pelo TCE desde 2019 e não eram atendidas. Ele atualizou os dados e dados contábeis, para quem não entende, né, para quem não tem o elemento técnico, às vezes geram desconfortos. Mas não é a realidade. Dados contábeis são dados contábeis que, inclusive, projetam as contas para o futuro. A questão da previdência, né, do sistema próprio da prefeitura é sempre um grande desafio, né, que todos temos que conversar e debater, principalmente a Câmara, porque o desafio de manter a previdência e manter uma presidência que possa ser sustentável, né, que possa apontar para o futuro, depende também da arrecadação que você faz de quem trabalha atualmente. E isso tem que haver um encontro de contas, que é o cálculo atuarial. E a gente procura sempre apontar com uma gestão responsável para que o IMPAS esteja cada vez mais forte. E é esse o trabalho que estamos fazendo. Então, essas questões de dados contábeis podem ser corrigidos. O mais importante é a gente conseguir construir cada vez mais um IMPAS forte e, obviamente, uma gestão responsável construir a cidade do futuro. Da dívida do município atual ou não? Não, a dívida do município ela vem se acumulando ao longo de vários mandatos, né? E essa dívida às vezes se dá pela diferença entre o que você arrecada e o que você acumula, inclusive de dívidas através de precatórios. Isso são dados que vêm se consolidando através da história e que trazem a necessidade da cidade arrecadar cada vez mais e arrecadar de uma forma que possa garantir o nosso futuro. Não tem sido outro trabalho do prefeito Rubens Bom Tempo, uma luta constante para gerar uma arrecadação para a nossa cidade consistente, através do aumento das receitas, através da busca do aumento das receitas, para que através da gestão responsável que ele está fazendo, a gente possa garantir uma Petrópolis cada vez melhor para o futuro. Mas levando em consideração o número da dívida que foi apresentado na última reunião e o que foram apresentados hoje, qual foi a diferença do cenário? A diferença do cenário foi um erro de consistência no próprio sistema, no lançamento de dados, entendeu? E, obviamente, que nós temos que enxergar o histórico da cidade. Para além dessa administração, outras gestões acumularam dívidas, né? E essas dívidas foram se consolidando. Tivemos o problema da pandemia também, que gerou uma série de problemas, diferença entre a arrecadação de receita e a despesa que tinha que se assumir, o apoio, né, que nós tivemos que trazer. Aliás, não só Petrópolis, mas todos os municípios do Brasil durante o Covid sofreram muito durante a pandemia. Mas a gestão responsável, ela sempre aponta para uma melhora da arrecadação. E não tem sido outra a nossa luta. Trabalhar para uma arrecadação cada vez mais consistente, para a gente poder ter obras, para ter uma saúde cada vez melhor, educação e conseguir prestar os serviços essenciais para a população. Um pouco sobre o ICMS, o Estado publicou ontem no decreto, já publicou a redução dos meses de maio, junho e julho. Qual é o plano do município para o final do ano para conseguir arcar com as contas do município? Publicou o cumprimento da decisão do ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão está em vigor há mais de 10 dias, ela melhora o índice de Petrópolis. Foi uma vitória da nossa gestão. Na realidade, o Estado estava pagando bem menos. Através de uma decisão administrativa, começou a pagar um índice que não condiz com a realidade. Agora, através da publicação de ontem,
vamos começar a trazer essa vitória que tivemos no Supremo Tribunal Federal para os cofres do município e com certeza isso vai ser muito bom para Petrópolis. No final do ano, o IPM ainda vai reduzir para Petrópolis para chegar naquele valor, 1,014, eu acredito. O município tem algum plano para conseguir lidar com essa diminuição? Continuar lutando na justiça pelo nosso direito. Direito que nós conquistamos aqui na 4ª Vara de Fazenda Pública é um índice compatível com a produção de riqueza da Selma. E vamos continuar lutando obstinadamente para esse índice ser trazido para os cofres do município e com isso gerar várias obras importantes e serviços essenciais na nossa cidade. Essa é a nossa luta, essa é a luta de um governo responsável. Vamos fazer algumas ponderações aqui, pegando base aí, né, em todos os comentários, né, que foram feitos, tanto pelos parlamentares quanto pelo secretário de governo Marcos Santiago. O primeiro deles, e que chama a atenção, é justamente a dívida do INPAS, por mais de 240 milhões de reais. E aí foi até justificado, mas é uma dívida que também vem de outros governos, que vem de outros anos. Tudo bem. Pode vir, sim, mas se o trabalho da prefeitura é justamente acertar as contas, ajustar, a prefeitura tem responsabilidade tendo em vista o aumento. Como o próprio vereador Fred Procópio citou ali, 2021 era de 8 milhões, hoje são 244 milhões. 2021, Rubens Bom Tempo estava assumindo ali a prefeitura, né, no final de 2021. Se era de 8 milhões, em 3 anos subiu para 244. Como que vai falar que é somente dados consolidados dos últimos governos? Não estamos, obviamente, aqui defendendo, não. Muito pelo contrário, se tinha dívida, o ideal é que elas sejam sanadas. Mas a gente consegue ver aí uma diferença enorme no valor. 244 milhões hoje. Como vai pagar essa dívida? Como equalizar esse serviço? E aí a gente acompanhou a fala também da vereadora Júlia Casamasso em relação a esse cenário. Como diminuir, né, essa diferença do INPAS por conta ali, né, da Previdência, pessoas ativas que estão trabalhando com concursos. É uma das opções, obviamente. E o que a prefeitura acabou de fazer? Vai publicar o edital para a contratação de mais de 1.200 profissionais para a educação de forma terceirizada. Como vai solucionar? Que gestão responsável é essa que apresenta de 2021 para 2024 uma diferença de dívida no INPAS de mais de 230 milhões de reais? Como que é uma gestão responsável tendo em vista que perdeu na justiça, essa é a verdade, perdeu na justiça a arrecadação do ICMS, vai ter que pagar isso parcelado até 2028, e aí o secretário de governo fala que foi uma vitória para o município? Que vitória é essa que Petrópolis vai ter, sendo que está descontando do salário, está descontando dos cofres públicos? Como? Que argumento é esse de vitória? Não dá para entender. Não dá para entender. Outro ponto, inclusive, agora em relação à fala do próprio secretário Marcos Santiago. Erro no sistema. Esse erro foi o quê? Foi de digitação? Foi um erro do próprio sistema? Teve uma falha? Qual que foi esse erro? Porque, vale lembrar, esse erro que foi citado na entrevista para a nossa equipe, ele mexe com todo o orçamento do município para o ano que vem. E mais uma vez, Petrópolis apresentando aí uma dificuldade enorme, né, o município de apresentar os dados, as finanças da cidade para a Câmara. Aconteceu isso lá atrás, justamente quando conseguiu ali eliminar na 4ª Vara, e aí o aumento era de 300 milhões de reais no orçamento. Na época não tinha ido para a Câmara também para ser votado, a LOA atrasou na época, a gente trouxe essas informações aqui e perdura. Porque o atual cenário não é de vitória, muito pelo contrário, é de queda na arrecadação. Porque vai ter que pagar aquilo que nem deveria ter recebido. Então, que vitória é essa que o secretário apontou na entrevista, a gente não sabe. Esse é um ponto. E vale lembrar, vai ser uma dívida que vai ficar para os próximos gestores.
né, para o próximo gestor mais especificamente, tendo em vista que essa dívida segue até 2028. Então, além de apresentar uma maior dívida no INPAS, a Prefeitura alega um erro no sistema, não explica qual foi esse erro, e ainda assim afirma que é uma vitória a decisão do STF. De fato, não é. A arrecadação do município diminuiu, a dívida com o INPAS aumentou e ainda não se tem com clareza o que vai acontecer para os próximos anos. Como que vai ficar o orçamento para certas circunstâncias? O próprio prefeito Rubens Bom Tempo anunciou no Instagram que algumas obras iam ser paralisadas porque não tinha orçamento para isso. Isso é uma vitória? Para quem? Quantas obras ainda precisam ser realizadas em Petrópolis? Desde 2022? Milhares. Concurso público não acontece, teve da educação, da CPTrans, mas a gente sabe, né, para professores, né, porque agora a contratação é de 1.200 terceirizados. Fora na saúde, os RPAs que a gente sempre cita. Situação difícil. A gente vai continuar acompanhando esse tema, inclusive a sessão dessa quarta-feira, como a gente citou aqui, que vai ser às 4 horas da tarde, e também a sessão extraordinária da quinta-feira, da próxima quinta-feira, de 18, porque não só os parlamentares, mas a população como um todo também quer saber como está essa situação na cidade. Mudando de assunto, o Balcão Online de Petrópolis disponibiliza mais de 120 oportunidades de emprego nessa semana. Entre as oportunidades de emprego desta semana estão vagas para administrador, atendente, barista, bombeiro civil, consultor de vendas, eletricista, empregada doméstica e muitas outras oportunidades. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 19 de julho. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Não deixe você, então, de se inscrever, se candidatar e manter os dados atualizados. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, inclusive oportunidades no ICMBio, viu? Não saia daí, a gente volta já já. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta nessa quarta-feira. A gente citou no bloco anterior que falaria sobre oportunidades ainda nessa edição do Correio Petropolitano Debate. E a gente começa já trazendo elas para você. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação de agentes temporários ambientais para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso. As vagas estão distribuídas nas áreas do uso público e de fiscalização ambiental, com oportunidades em Teresópolis e Petrópolis e também Guapimirim, por onde o parque, inclusive, tem a sua extensão. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente, conforme os horários e datas estabelecidos para cada sede. Em Petrópolis, essa inscrição deve acontecer no dia 29 de julho, ou seja, está chegando. E em Teresópolis, nos dias 30 e 31 deste mês. Para participar, é necessário apresentar documentos como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, atestado médico de saúde e certidões criminais. Esse processo seletivo se destina a preencher vagas temporárias
para um período de 24 meses, ou seja, de 2 anos e com possibilidade de prorrogação. As remunerações variam conforme o nível de escolaridade e responsabilidades atribuídas, sendo que as vagas estão distribuídas em diferentes níveis, 1, 2 e 3. Os candidatos selecionados vão atuar no suporte às atividades de conservação e visitação do Parque Nacional, incluindo educação ambiental, fiscalização e serviços de uso público. Será impedido participar do processo seletivo candidatos que tenham sido desligados por justa causa de contratos anteriores no âmbito do ICMBio e IBAMA, ou órgãos estaduais de meio ambiente. Também vai ser impedido a participação de qualquer etapa do processo de seleção o candidato que apresentar em qualquer um dos dias determinados como sinais de embriaguez ou consumo de entorpecentes. O candidato deve ter disponibilidade para viagens a trabalho e declarar tal disponibilidade no formulário de inscrição. Para mais informações, os interessados podem acessar o site do Governo Federal por meio do link específico para o processo seletivo de agente temporário ambiental da Serra dos Órgãos, que é do ICMBio. Basta acessar o site www.gov.br. Lá é possível consultar o edital completo, a vaga e obter todos os detalhes necessários para participar do processo seletivo. A Coordenação de Comunicação Social do ICMBio destacou que esse processo seletivo não está relacionado à greve nacional dos servidores da carreira de especialista em meio ambiente, apesar da suspensão temporária de algumas atividades administrativas. Os serviços essenciais, como o combate a incêndios florestais e atendimento às emergências ambientais, vão ser mantidos conforme as normativas legais. A visitação pública nas sedes do Parque Nacional da Serra dos Órgãos permanece aberta de terça a domingo, apesar das possíveis manifestações informativas por parte dos servidores grevistas que podem afetar o acesso dos visitantes. Mudando de assunto, estabelecimentos farmacêuticos dos municípios de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Areal e Partido Alferes, credenciados ao Programa Federal Farmácia Popular, já aderiram à nova norma anunciada pelo Ministério da Saúde, que inclui novos medicamentos na lista de gratuidade. Agora, remédios destinados ao tratamento de glaucoma, colesterol alto, doença de Parkinson e rinite estão disponíveis à população em todas as farmácias credenciadas. Com a nova medida, o programa passa a distribuir 39 itens gratuitos, que conta com absorventes, anticoncepcionais e fármacos, já ofertados antes para o tratamento de diabetes, hipertensão, asma e osteoporose. Para ter acesso aos serviços, a população precisa ser inscrita no Cadastro Único, o CadÚnico, e ter um CPF válido. Caso a pessoa não possua o CadÚnico, os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, também estão orientados a fazer a inscrição para o programa. A recomendação é que a pessoa que for buscar ou solicitar o medicamento leve a receita do médico, que pode ser tanto do SUS ou da rede privada, dentro do prazo de validade, que normalmente é de 30 dias, juntamente com um documento de identificação com foto e o CPF. As outras exigências ditam que menores de idade e pacientes acamados ou impossibilitados de comparecer à unidade credenciada podem enviar um representante legal ou procurador para realizar a retirada do produto. Esses devem estar com a documentação de ambos. A farmácia popular visa garantir o acesso ao tratamento de diversas doenças por meio da distribuição dos remédios à população, procurando atingir os mais vulneráveis. Segundo o Ministério da Saúde, a revitalização do programa visa cobrir 93% do território nacional. A gente acompanhando, então fique atento, você aí, dependendo, precisa desse medicamento, já consegue obter aí por meio das farmácias populares, obviamente, que são aí que aderem a esse programa. A gente vai falar sobre transporte público aqui em Petrópolis e mais uma vez sobre problemas, né? Que situação. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Petrópolis divulgou uma nota na última terça-feira denunciando o atraso no repasse de cestas básicas dos funcionários das empresas da cidade das Hortênsias, Turpe e Petroita. A nota diz o seguinte: a situação é ainda mais grave com a empresa Petroita, que mesmo estando em recuperação judicial, um processo legal que visa a reorganização econômica e financeira da empresa para evitar a falência,
tem um histórico de descumprimentos recorrentes. Atualmente, a empresa está atrasada na entrega do valor referente à cesta básica e também no pagamento dos salários na data acordada na convenção coletiva. Além disso, não efetuou o pagamento do valor retroativo dos salários, correspondente aos meses em que o sindicato e os empregadores estavam negociando o ajuste salarial, é o que ressaltou a nota. Ainda segundo o sindicato, caso os descumprimentos continuem, será feita uma nova denúncia no Ministério Público do Trabalho e uma possível solicitação de mesa redonda para tentar resolver a situação. A nossa equipe questionou o sindicato patronal, que representa as empresas, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. Ou seja, imagina você trabalhar o mês inteiro, chegar ali na data para você receber, não recebeu o pagamento, né? E como que ficam as contas, né? Quantos aí não tem compromisso, né? Água, luz, internet, aluguel e por aí vai, medicamento, tratamento. Situação difícil. Você trabalhar o mês todo ou então não receber metade do salário. E como que fica? A empresa vai pagar? Não vai pagar? E a prefeitura, e até agora, não solucionou essa questão também. Como a gente citou aqui na época que a prefeitura fez a intervenção na Cascatinha, a mesma coisa. A situação da Petroita hoje é a mesma da Cascatinha, idêntica, até na verdade pior, porque deve mais e os problemas com os ônibus são na mesma quantidade, na mesma proporção. Até porque tem ônibus que era da Cascatinha que foi pintado que está rodando hoje com a Petroita. Então, cadê os órgãos de fiscalização? Cadê a CPTrans? Porque multar somente, a gente já viu que não faz diferença. Para quem tem dívidas milionárias, 100 mil, 200 mil reais a mais, ó, tanto faz, não vai pagar mesmo. Mas a população continua andando, circulando em ônibus que quebram a todo instante. E para variar, nem os profissionais conseguem receber o salário. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo para você, informação em relação aos nossos repórteres, enfim, mais notícias em relação à nossa região de cobertura. Não saia daí porque o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já já. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou, mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente vai para aquele tradicional que a gente sempre traz aqui para você, né? As tendências, como que vai ficar, o tempo, a temperatura. Será que chove aqui na cidade? Vamos à previsão do tempo. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos e tem todas as informações da nossa região de cobertura.
Érico, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, como que fica o tempo para essa quinta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Estamos, nos aproximando do fim de semana e a expectativa da previsão mais aguardada começa a aumentar. Mas hoje nós vamos saber como será o clima nesta quinta-feira nas nossas cidades de cobertura. A produção vai colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor. E bem, a previsão em Nova Friburgo será de céu encoberto por nuvens durante todo o dia e também pela noite. Ainda assim, não há probabilidade de chuva para o município e a temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 11 e máxima de 23 graus. A quinta-feira em Teresópolis deve amanhecer com muitas nuvens no céu, mas que devem desaparecer durante o dia. A previsão para o município é de sol e sem possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a temperatura da cidade vai passar por ligeira elevação, variando entre mínima de 11 e máxima de 26 graus. Ainda assim, pela manhã, o frio e o vento gelado vão prevalecer, vão marcar presença juntamente com o sol. Em Paraíba do Sul, a temperatura mínima sofre um ligeiro declínio, enquanto a máxima deve subir ainda mais. Essa distância entre as temperaturas causa uma variação maior no clima durante o dia, apesar de não haver previsão de chuva, tá bom? Os termômetros da região vão variar entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. Para finalizar, em Três Rios, a previsão é similar aos outros municípios. A cidade também passa por ligeira elevação na temperatura, o céu permanece com poucas nuvens e a intensidade dos ventos fraca. Os termômetros da região vão variar entre mínima de 16 e máxima de 30 graus. É isso, Richard. Amanhã a gente já fica sabendo como será a previsão para o sextou, Com certeza, Érico. Eu, inclusive, achei interessante que você comentou até sobre Petrópolis, que apesar da elevação na temperatura, na parte da manhã ali, bastante frio, apesar do sol. É um termo que a gente conhece muito, você em casa também conhece. É aquela famosa luz de geladeira, Só clareia mesmo, porque esquentar de fato nada, É verdade, Richard, bem típico da época do ano. Tá certo. Obrigado pelas informações, Érico. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, como que você viu aí com o Érico, e a gente vai ter ainda frio para essa semana. A partir do próximo sábado, dia 22 de julho, vai entrar em operação 95 radares fixos ao longo das rodovias administradas pela EcoRio Minas, conforme previsto no contrato de concessão. E essas instalações de radares engloba a cidade de Teresópolis. Os equipamentos localizados nas BR-116, BR-493 e 465 incluem redutores e controladores de velocidade, destinados a manter e reduzir a velocidade dos veículos. Na BR-116, por exemplo, serão ativados 14 pontos de fiscalização entre Guapimirim e Além Paraíba, abrangendo os municípios de Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia. A EcoRio Minas explicou que os radares estão sendo implementados conforme o contrato de concessão e passam por um processo de instalação e aferição que foi concluído recentemente. Quanto à quantidade de radares em operação na BR-116, a empresa informou que os equipamentos estão em fase de homologação e vão estar em funcionamento a partir do dia 22 deste mês. A importância dos radares, segundo a concessionária, é assegurar a segurança dos motoristas, fiscalizando o cumprimento dos limites de velocidade nas rodovias. Quanto à localização dos radares, eles foram posicionados estrategicamente em pontos críticos das rodovias, conforme indicado por estudo técnico prévio. Os radares foram instalados inicialmente em 2018 por determinação da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, visando reforçar a segurança em trechos anteriormente desprovidos de fiscalização. Todos os pontos de controle estão devidamente sinalizados. É importante ressaltar também a revisão de quilometragem de referência ao longo da rodovia, realizada pela EcoRio Minas para fornecer dados precisos aos usuários. A aplicação de multas aos motoristas que excederem os limites de velocidade será realizada pela Polícia Rodoviária Federal.
a autoridade competente para fiscalizar o trânsito nas vias. A intervenção dos radares substituiu anteriormente o quebra-molas no bairro de Fonte Santa, onde havia um intenso fluxo de pedestres. No segundo distrito de Teresópolis, o controle eletrônico de velocidade está em vigor em Ponte Nova, próximo a uma reta onde ocorriam frequentes excessos de velocidade, o que coloca tanto motoristas quanto pedestres e ciclistas que utilizam os acostamentos. Em casos de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelos números 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. Os atendimentos ficam disponíveis 24 horas por dia. Além disso, a EcoRio Minas oferece interação imediata pela plataforma WhatsApp com o Centro de Comando Operacional. Outras informações podem ser obtidas também no site www.ecoriominas.com.br. Você já sabe, né? Teresopolitano, então, vai ter um trecho aí de radar, fique atento. Obviamente, são utilizados para segurança e também para penalizar ali quem descumpre as leis, né? A gente sabe que o risco, né, de excesso de velocidade, ele pode ocasionar em diversos acidentes, inclusive até fatais. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, entraram em greve nesta terça-feira por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão a recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. A paralisação foi aprovada em plenária nacional realizada no último sábado, dia 13, convocada pela Federação Nacional de Sindicato de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a FENAPS. A entidade já havia notificado o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos sobre a possibilidade de paralisação. A pasta agendou uma nova rodada de negociação também na última terça-feira. No documento, a FENAPS informou que, após a análise da proposta apresentada pelo governo, entenderam que a negociação teve poucos avanços. O texto diz ainda que o governo, em vez de apresentar propostas novas e fortalecer ali a carreira do Seguro Social, piora com o alongamento da carreira de 17 para 20 níveis e pela criação de gratificação de atividade. A proposta, segundo a entidade, está muito aquém das perdas salariais da categoria, que superam os 53% no último período. A pauta da FENAPS incluía a recomposição de perdas salariais, reestruturação das carreiras, cumprimento do acordo de greve de 2022, reconhecimento da carreira do Seguro Social como típico de Estado, nível superior para ingresso técnico do Seguro Social, incorporação de gratificações, jornada de trabalho de 30 horas para todos e cumprimento das jornadas de trabalho previstas em lei, revogação de normas que determinam o fim do teletrabalho e estabelecimento de programa de gestão de desempenho, condições de trabalho e direitos do trabalho para todos, independentemente de modalidade de trabalho, fim do assédio moral institucional e reestruturação dos serviços previdenciários. A entidade ainda informou que no dia 31 deste mês encerra o prazo para o INSS se adequar à Instrução Normativa 24, que transforma os atuais programas de gestão em programas de gestão e desempenho, o que significa uma piora na pressão para cumprimento de metas e a possibilidade de desconto de salário no caso de metas caso não sejam atingidas, como a abertura de processo administrativo disciplinar contra os servidores. O INSS tem 19 mil servidores ativos no quadro, a maioria, 15 mil, formada por técnicos responsáveis pela maioria dos serviços da instituição, além de 4 mil analistas ao todo, e 50% dos servidores ainda estão no trabalho remoto. O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos informou que apresentou uma proposta à categoria que prevê ganho acumulado de 24,8% entre 2023 e 2026 para os servidores ativos e inativos. De acordo com a pasta, esse ganho cobre as perdas inflacionárias do governo atual e parte das perdas de gestões anteriores. A atual proposta também prevê alongamento das carreiras de 17 padrões para 20 padrões, manutenção de remuneração de ingresso no nível superior e nível intermediário, com valorização do vencimento básico e a criação de gratificação de atividade em substituição à gratificação de atividade executiva. O INSS informou que mais de 100 serviços do órgão podem ser realizados pela plataforma Meu INSS, disponível para download, tanto para celular Android ou iOS com conexão via internet e também pelo computador. A central de atendimento 135 também funciona de segunda a sábado,
de 7 da manhã até as 10 horas da noite. Os segurados que necessitarem de algum serviço do INSS, como requerimento, cumprir exigências, solicitar auxílio-doença, por exemplo, podem utilizar esses meios. Ainda assim, a paralisação pode afetar os processos de concessão de benefícios, como aposentadoria, pensões, benefício de prestação continuada, BPC, atendimento presencial e análise de recursos e revisões. A mobilização não atinge a perícia médica. Situação delicada também aí com o INSS. Desde as primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, agentes da Polícia Militar, com o apoio de concessionárias, do Rio de Janeiro, realizaram aí uma ação. A gente inclusive tem imagens para colocar também na tela para você, no combate aí a veículos irregulares e também outras atividades irregulares que estão acontecendo por conta da Operação Ordo. E conta com o apoio de concessionários do Detran RJ, do Detro e também órgãos da Prefeitura do Rio. Essa operação é contra o transporte irregular na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, na Estrada Itanhagá, na Muzema e nas Avenidas das Américas, no sentido Barra da Tijuca. Nessa manhã também ocorre a demolição de construções irregulares na Cidade de Deus. A ação conta com transportes, na verdade, transportes irregulares e é mais uma frente contra a exploração de serviços. A atuação acontece com o intuito de asfixiar organizações criminosas que lucram com o transporte clandestino, ou seja, nesse caso, diminuir a atuação dessas facções, além de gerar segurança aos motoristas de aplicativo. A gente vai acompanhar a fala do Vitor Santos, que é o secretário de Estado de Segurança Pública, sobre essa operação. A atuação da segurança pública ostensivamente nessa região vai garantir à população essa tranquilidade que eles precisam. Essa guerra é uma guerra por território, que hoje território é sinônimo de receita. Não é só mais o tráfico de drogas, mas todos os outros serviços. O transporte alternativo é outro, A gente vê que o transporte alternativo ilegal, ele acaba competindo, por exemplo, com esses motoristas de aplicativo. Então eles extorquem ou inibem a atuação desses motoristas como uma reserva de mercado. Por isso a polícia vai estar ostensivamente nessa região, garantindo a segurança de todos. Quem é o líder, quem está comandando, quem está determinando essas guerras, quem está determinando ou autorizando que essas extorsões sejam praticadas a comerciantes, o criminoso que diz que é dono de uma comunidade, permite ou determina que esse tipo de ação seja praticada naquela comunidade, vai ser responsabilizado. E essa é uma obrigação e um compromisso da Secretaria de Segurança Pública. Aí a gente acompanhando a fala do secretário também sobre essa ação. Assim, o Correio Petropolitano Debate termina essa edição. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo. E é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Fique com uma boa tarde. E é claro, não deixe de acompanhar aqui a nossa programação da TV Correio da Manhã. A gente se vê quinta-feira. Na verdade, amanhã é quinta-feira, né, gente? Estou meio confuso aqui com os dias da semana. Até amanhã, viu, gente? Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.